Em plena Guerra Fria, em outubro de 1957, os Estados Unidos viviam um momento de grande tensão política e medo de espionagem soviética. Era a era das suspeitas, das investigações e da corrida nuclear entre as superpotências. Nova York, uma das cidades mais importantes do mundo na época, se tornava palco de um caso que mexeria com o sistema judicial americano e testaria os limites da ética profissional. Rudolf Ivanovich Abel, nascido em Newcastle, Inglaterra, mas criado na União Soviética, era um espião treinado pelo KGB e atuava nos Estados Unidos sob falsa identidade. Ele usava o nome de Mark, era pintor e fotógrafo, e mantinha comunicação secreta com Moscou por meio de microfilmes e mensagens codificadas. Sua missão era coletar informações estratégicas sobre o arsenal nuclear americano e repassar ao Kremlin, colocando em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. No entanto, em junho de 1957, durante uma operação da CIA, Abel foi descoberto e preso em Brooklyn, Nova York, acusado de espionagem contra os Estados Unidos. O caso logo ganhou repercussão nacional. Muitos clamavam por punição severa, até mesmo a pena de morte, dada a gravidade do crime cometido durante um período tão delicado. Mas o sistema legal americano exigia que cada réu tivesse direito a uma defesa justa e competente, mesmo sendo considerado inimigo do país. Foi então que surgiu a figura central desta história. James B. Donovan, um advogado de seguros sem experiência criminal, mas com sólida reputação e senso de justiça. Ele foi designado pela Ordem dos Advogados Americana para representar Rudolf Abel, uma escolha que ele não fez por vontade própria, mas aceitou com seriedade e comprometimento. Donovan sabia que assumir esse caso seria impopular, perigoso e politicamente arriscado, mas acreditava firmemente no princípio de que todo homem tem direito a uma defesa digna. Ao aceitar o desafio, ele decidiu lutar, não por Abel, mas pelos valores que sustentavam o sistema jurídico americano. Justiça, imparcialidade e respeito à lei. Apesar da pressão social e política, ele começou a montar uma estratégia de defesa baseada em fatos, não em emoções ou patriotismo. Para isso, conversou diretamente com Abel, estudou os documentos apreendidos e analisou as falhas no processo de investigação. Assim começava a jornada de um homem comum diante de um caso extraordinário, onde a honra e a ética estariam em constante teste. O julgamento de Rudolf Abel teve início no Tribunal Federal do Distrito Oriental de Nova York, em 1957. O juiz encarregado do caso foi Mortimer W. Bierce, e o promotor federal foi Thomas F. Murphy, que buscava condenar Abel com rapidez e eficiência. A opinião pública estava dividida. Alguns viam Abel como um traidor, outros como um soldado cumprindo o dever para seu país. James B. Donovan enfrentava um ambiente hostil, tanto fora quanto dentro do tribunal, onde a pressão política pesava sobre o júri e o juiz. Mesmo assim, ele apresentou uma defesa robusta, questionando a legalidade das provas obtidas sem mandado judicial. Uma das maiores bandeiras de sua argumentação foi a inviolabilidade da privacidade e dos direitos constitucionais. Mesmo para um suposto espião, ele insistiu que, independentemente de quem fosse o acusado, o Estado precisava respeitar as leis para manter sua legitimidade. Durante todo o processo, Donovan recusou-se a colaborar com a CIA, que tentava obter informações privilegiadas sobre Abel através de pressão ilegal. Essa postura firme e ética chamou a atenção de muitos colegas do ramo e gerou respeito dentro da comunidade jurídica. No entanto, fora do tribunal, ele passou a ser visto com desconfiança por setores da sociedade e da mídia. Muitos o chamaram de traidor, comunista ou defensor do inimigo, mas ele manteve o foco no trabalho. Para Donovan, o verdadeiro inimigo não era Abel, mas a possibilidade de o sistema judiciário perder sua integridade. O julgamento durou semanas, com depoimentos técnicos, análise de equipamentos de espionagem e confrontos verbais intensos entre o advogado e o promotor. Em dezembro de 1957, o veredicto foi anunciado. Rudolf Abel foi condenado por espionagem, mas não foi condenado à morte. Esse resultado, embora pareça uma derrota, foi na verdade uma vitória simbólica, pois salvou a vida de Abel e manteve vivo o debate sobre justiça e direitos humanos. Após o julgamento, o juiz Mortimer W. Bierce estava diante de uma decisão crucial. Qual seria a sentença aplicada ao espião soviético Rudolf Abel?
A legislação americana previa a pena de morte para casos de espionagem durante tempos de guerra ou tensão internacional, como era o caso da Guerra Fria. O promotor Thomas F. Murphy exigiu justiça severa, pedindo publicamente que Abel fosse condenado à morte como exemplo para possíveis futuros espiões estrangeiros nos Estados Unidos, mas James B. Donovan, mesmo após a condenação, não desistiu de lutar. Ele apresentou argumentos sólidos para evitar a pena capital. Sua principal estratégia foi destacar que Rudolph Abel havia servido seu país com lealdade e honra, algo que, ironicamente, o tornava digno de respeito dentro do Código de Guerra. Além disso, ele argumentou que, se Abel fosse executado, os Estados Unidos perderiam qualquer chance de negociar sua troca por agentes americanos capturados na União Soviética. Essa visão estratégica e humanista mostrou a inteligência política de Donovan, que entendia que o caso ia além do tribunal. Tratava-se de um jogo maior entre as potências mundiais. Ele alertou o juiz de que, no futuro, poderia surgir a necessidade de resgatar cidadãos americanos presos em território inimigo. E Abel poderia ser uma peça valiosa nessa negociação. Com essa perspectiva, o juiz decidiu poupar a vida de Abel e o condenou a 30 anos de prisão. Uma sentença dura, mas que mantinha aberta a porta para um acordo diplomático. Para muitos, aquilo parecia um absurdo, considerando o crime cometido, mas, aos olhos de Donovan, era uma vitória importante para o sistema judicial e para a própria segurança nacional. A decisão também causou grande repercussão internacional, especialmente no Kremlin, onde o governo soviético passou a enxergar Abel como um herói patriota. Enquanto isso, a imprensa americana continuava a atacar Donovan, questionando sua lealdade ao país e sua motivação ao defender tão vigorosamente um traidor dos Estados Unidos. Apesar das críticas, ele manteve sua postura ética, afirmando que a justiça deve ser imparcial, mesmo quando o acusado é o inimigo. Em entrevista concedida meses depois, ele disse: "Se não defendemos os direitos do pior de nós, estamos correndo o risco de perdê-los todos, inclusive os nossos." Assim, o advogado consolidava-se como um defensor incansável dos princípios constitucionais, mesmo diante de um dos casos mais polêmicos da história jurídica americana. Mesmo com a sentença definida, James B. Donovan sabia que o caso ainda não terminava ali. Ele tinha certeza de que os direitos de Rudolph Abel haviam sido violados desde o início da investigação. O ponto central de sua nova batalha legal era a ilegalidade da apreensão das provas contra Abel, especialmente os equipamentos fotográficos e os microfilmes codificados. Segundo a Constituição americana, ninguém pode ser privado de seus direitos sem um mandado válido emitido por autoridade competente. E esse mandado nunca existiu. Decidido a levar o caso até as últimas instâncias, Donovan preparou um recurso formal e subiu o processo para a Suprema Corte dos Estados Unidos, o mais alto tribunal do país. Lá, enfrentaria magistrados renomados e teria que convencer os juízes de que a condenação de Abel fora baseada em evidências obtidas de forma ilegal. Se vencesse, a sentença poderia ser anulada e Abel teria direito a um novo julgamento, algo que mexeria com as forças políticas e diplomáticas envolvidas. O processo ficou conhecido como Abel v. United States, e rapidamente ganhou atenção nacional e internacional, especialmente por envolver questões de espionagem e direitos civis. Durante os debates, Donovan reforçou que o Estado não pode violar a lei para punir quem a violou, pois isso colocaria em risco o próprio conceito de justiça. Ele também chamou atenção para o fato de que, se os cidadãos não tiverem proteção contra abusos estatais, ninguém estará realmente seguro dentro do sistema legal. Os juízes da Suprema Corte analisaram cuidadosamente o caso, dividindo opiniões entre os que defendiam a manutenção da sentença e os que viam mérito no recurso. Em uma votação extremamente apertada, o recurso foi negado por uma margem mínima, mantendo a condenação de Rudolph Abel, embora tenha perdido o recurso. O fato de a decisão ter sido tão próxima demonstrou que suas ideias tinham fundamento e ecoavam até mesmo dentro do mais alto escalão do judiciário. O caso deixou marcas importantes na jurisprudência americana, servindo como referência futura em discussões sobre direitos individuais e limites da investigação policial. Para Donovan, embora não tenha conseguido reverter a condenação, a experiência consolidou sua reputação como um dos advogados mais éticos e corajosos da época.
e, sem saber, ele já estava plantando as sementes para um futuro papel muito maior nas relações internacionais entre Estados Unidos e União Soviética. Após o julgamento e o recurso na Suprema Corte, James B. Donovan voltou à vida normal como advogado de seguros, mas a paz durou pouco. Sua defesa apaixonada de Rudolph Abel, embora fundamentada em princípios legais, havia gerado inimizades profundas e ameaças graves tanto de setores públicos quanto da sociedade civil. Muitos americanos viam-no como um homem que traía seus compatriotas ao dar voz a um espião comunista. Cartas anônimas começaram a chegar à sua casa em Brooklyn, algumas contendo ameaças explícitas contra ele e sua família. Em meados de 1958, uma noite tranquila em sua residência foi brutalmente interrompida pelo som de tiros vindos de fora da casa. Alguém havia disparado contra as janelas da frente, assustando toda a família. Mas felizmente ninguém foi ferido. A polícia investigou o incidente, mas nenhum suspeito foi identificado. Mesmo assim, o recado estava claro. Ele pagaria um preço por sua postura firme. Apesar do medo, Donovan manteve sua rotina e não mudou seu comportamento. Ele sabia que a justiça, às vezes, exige coragem acima de tudo. Em entrevistas posteriores, ele admitiu que jamais imaginara que defender alguém perante a lei pudesse custar tão caro em termos pessoais. No entanto, ele insistia que não estava defendendo Abel como pessoa, mas sim o sistema que garantia justiça a todos, independentemente de quem fossem. Esse episódio de violência apenas reforçou sua imagem de homem íntegro e obstinado, disposto a pagar o preço por acreditar nos valores da democracia e do Estado de Direito. Enquanto isso, Abel permanecia preso na Penitenciária Federal de Atlanta, cumprindo sua pena sob vigilância constante e com poucos visitantes. Mas, ironicamente, graças a Donovan, ele estava vivo. E isso significava que, no futuro, poderia ser útil em uma negociação diplomática. Pouco tempo depois, rumores começaram a circular sobre a possível detenção de um piloto americano na União Soviética, aumentando o interesse global no destino de Abel. Ninguém sabia ainda, mas o caso que parecia encerrado estava prestes a ganhar um novo capítulo, e James B. Donovan voltaria a ser protagonista. Enquanto Rudolph Abel cumpria sua pena nos Estados Unidos, acontecimentos dramáticos estavam prestes a mudar o rumo da história. Em maio de 1960, os Estados Unidos realizaram uma missão secreta de espionagem sobre o território soviético utilizando um avião espacial de alta altitude chamado U-2, pilotado pelo experiente agente da CIA Francis Gary Powers. O objetivo da missão era fotografar instalações militares estratégicas da União Soviética. No entanto, algo saiu terrivelmente errado. O U-2 foi abatido sobre o espaço aéreo soviético, e Powers sobreviveu à queda. Sendo capturado pelas autoridades russas, o governo americano inicialmente negou qualquer envolvimento militar na missão, alegando que se tratava de um voo científico desviado devido a falhas técnicas. Mas Nikita Khrushchev, líder soviético, revelou ao mundo as provas da verdadeira natureza da operação, incluindo o próprio piloto vivo e as fotos obtidas durante o voo. O episódio provocou um escândalo internacional e colocou os Estados Unidos em posição de fragilidade diplomática, especialmente antes de uma importante cúpula entre as superpotências. Powers foi acusado formalmente de espionagem e enfrentaria um julgamento público no Kremlin, com possíveis penas severas, talvez até a morte. Diante disso, o presidente Dwight D. Eisenhower e seus assessores mais próximos começaram a buscar alternativas para tentar resgatar o piloto. Foi então que surgiu novamente o nome de James B. Donovan, o advogado que havia defendido Rudolph Abel com coragem e integridade. Ele não estava mais diretamente ligado ao caso legal, mas sua postura anterior mostrava que ele tinha credibilidade tanto perante o sistema jurídico quanto perante o próprio espião soviético. Além disso, seu argumento inicial, de que Abel poderia ser útil como moeda de troca, parecia ter se tornado realidade. Com isso, o governo dos Estados Unidos decidiu sondar a possibilidade de negociar uma troca. Gary Powers pelo espião Rudolph Abel. A ideia começou a tomar forma, e Donovan, apesar de não ser funcionário do governo, tornou-se peça fundamental nas conversas iniciais. Seu papel mudaria drasticamente. De advogado defensor, ele agora se preparava para se tornar o negociador oficial entre dois mundos opostos. Embora não tivesse experiência em diplomacia ou negociações internacionais, James B.
Donovan aceitou a tarefa com a mesma determinação que sempre mostrou. Ele não fora oficialmente designado pelo governo, mas foi informalmente convidado pela CIA e pela Casa Branca para conduzir conversas secretas com representantes soviéticos. O objetivo era claro: garantir a libertação de Francis Gary Powers, o piloto do U-2 preso na União Soviética. Sem gerar mais constrangimento político para os Estados Unidos, Donovan sabia que a única carta forte que os americanos tinham nas mãos era Rudolph Abel. Ainda preso em Atlanta, mas ele também entendia que essa negociação seria delicada, pois os soviéticos poderiam recusar a troca, usando Powers como propaganda contra os Estados Unidos. Para piorar, o clima diplomático entre as duas potências já estava extremamente tenso após o incidente do U-2. Mesmo assim, ele embarcou em uma missão discreta e perigosa, viajando até Berlim Oriental, onde os contatos com o bloco comunista eram mais diretos. Lá, ele se encontrou com intermediários soviéticos e com representantes do governo da Alemanha Oriental, todos muito bem informados sobre o caso. Sua habilidade de manter a calma, falar com firmeza e mostrar disposição para dialogar rendeu-lhe respeito até mesmo entre seus interlocutores adversários. Durante as conversas, ele insistiu que a troca deveria ocorrer de forma discreta e rápida, evitando mais polêmicas públicas. Porém, os soviéticos impuseram condições. Queriam garantias de que o acordo não seria usado como vitória política pelos Estados Unidos. Havia também pressões internas na União Soviética, com setores radicais defendendo que Powers fosse julgado publicamente e punido com rigor. Enquanto isso, o tempo corria contra. O julgamento do piloto americano se aproximava, e o mundo assistia perplexo aos desdobramentos. Donovan percebia que, se falhasse, o confronto diplomático poderia levar a consequências graves, afetando até mesmo a corrida armamentista global. Apesar das dificuldades, ele manteve o foco: salvar vidas e proteger os valores que acreditava. Mesmo em meio a um jogo de xadrez geopolítico. Após semanas de negociações discretas e intensas, finalmente os termos da troca foram definidos entre os governos americano e soviético. O local escolhido para o encontro seria a Ponte de Glienicke, que conectava Berlim Ocidental à Alemanha Oriental, simbolizando fisicamente a divisão entre os blocos ocidental e oriental. A data marcada foi 10 de fevereiro de 1962, num dia frio e cinzento, com a tensão no ar visível até mesmo nos olhares dos agentes que supervisionariam a operação. De um lado da ponte, os representantes americanos aguardavam com Francis Gary Powers, ainda abalado psicologicamente após meses de interrogatório e isolamento. Do outro lado, os agentes soviéticos chegaram com Rudolph Abel, vestindo suas roupas simples de prisioneiro, mas com expressão neutra, como se já esperasse aquele momento. As regras eram claras. Nenhum passo além do combinado. Nenhuma violação do protocolo, e a troca deveria ocorrer simultaneamente. Com o coração acelerado, James B. Donovan assumiu o papel de mediador, caminhando entre os dois lados como um homem sozinho diante da história. Ele supervisionou cada detalhe pessoalmente, garantindo que ambos os prisioneiros fossem entregues conforme acordado. Ao ver Abel se aproximar, Donovan cumprimentou-o com um breve aperto de mão, como gesto de respeito mútuo após anos de convivência indireta. Lembranças do julgamento, da prisão, da defesa incansável ecoaram na mente do advogado, quando os dois homens cruzaram a linha imaginária que separava os dois sistemas políticos. Houve um breve silêncio, seguido de movimentações rápidas dos agentes. Finalmente, Gary Powers estava de volta ao lado americano. Enquanto Abel retomava sua liberdade no território soviético, a troca havia sido concluída com sucesso, sem tiros, sem conflitos e sem grandes anúncios oficiais. Exatamente como Donovan planejara. Para o mundo, aquela foi uma das poucas vezes em que o diálogo prevaleceu sobre a hostilidade durante a Guerra Fria. E, para James B. Donovan, aquele era o fecho de uma jornada que misturava honra, ética, coragem e diplomacia. Uma prova de que um único homem pode fazer a diferença. Após a histórica troca na Ponte de Glienicke, Rudolph Abel retornou à União Soviética como um herói patriota, recebido com honrarias e reconhecimento pelo serviço prestado ao Estado. Ele foi imediatamente recebido por altas autoridades do KGB e do governo soviético, que o trataram como um exemplo de lealdade e dedicação ao país. Em Moscou, ele foi agraciado com medalhas e títulos, incluindo o título de Herói da União Soviética, uma das maiores honrarias concedidas pelo Kremlin. Sua imagem foi
reconstituída na mídia estatal como a de um espião corajoso, que enfrentou o sistema judicial inimigo sem jamais trair sua pátria. Mesmo tendo passado quase 5 anos preso nos Estados Unidos, Abel manteve-se discreto sobre os detalhes de sua detenção e julgamento. Evitando revelar informações sensíveis, ele voltou a trabalhar em atividades relacionadas à inteligência. Embora não mais como agente operacional, mas sim como instrutor e conselheiro dentro do KGB, sua história tornou-se parte do folclore da espionagem soviética, sendo usada como exemplo de resistência psicológica e disciplina sob pressão extrema. No entanto, apesar de todo o reconhecimento oficial, Abel nunca teve total liberdade após seu retorno. Era constantemente vigiado e monitorado pelas próprias autoridades às quais servirá, em 1971, aos 68 anos. Rudolf Abel faleceu em Moscou de causas naturais, deixando para trás um legado complexo de homem que viveu entre sombras e verdades ocultas, seu túmulo no cemitério Novodevichy, um dos mais prestigiados da Rússia, carrega uma placa simples que diz: Rudolf Abel, soldado da pátria. Para muitos, ele foi apenas mais um peão na vasta máquina da Guerra Fria. Para outros, foi um verdadeiro patriota que pagou o preço pela causa em que acreditava. Seu nome permanece até hoje como símbolo de um tempo em que homens comuns eram lançados ao centro de conflitos internacionais silenciosos, mas decisivos, e por trás de toda essa história, há um homem cujo papel foi fundamental para que Abel tivesse uma chance justa. James B. Donovan. Sem a defesa firme e ética do advogado americano, é provável que Abel jamais tivesse sobrevivido para ver novamente sua terra natal. Assim, encerrava-se o ciclo de vida de um espião, mas abria-se uma nova página na história da diplomacia e da justiça internacional. Com a conclusão bem-sucedida da troca, James B. Donovan retornou aos Estados Unidos como um herói discreto, conhecido apenas por poucos no cenário público. Embora não tenha sido formalmente reconhecido com prêmios ou honrarias oficiais, seu trabalho foi elogiado em círculos governamentais e jurídicos por sua genialidade estratégica e habilidade diplomática. O presidente John F. Kennedy, em conversas particulares, chegou a afirmar que sem Donovan, talvez Powers estivesse perdido para sempre nas prisões soviéticas. Apesar de ter salvado vidas e evitado um novo escalonamento de tensões entre Estados Unidos e União Soviética, ele manteve seu perfil discreto, recusando cargos políticos e ofertas de imprensa. Continuou sua carreira como advogado em Nova York, mas também passou a dar palestras sobre direito internacional, espionagem e ética profissional. Em 1970, aos 53 anos, James B. Donovan morreu precocemente de complicações cardíacas, deixando um legado que transcendeu sua época. Até hoje, ele é lembrado como um dos raros exemplos de cidadão comum que mudou o rumo da história através da coragem, da integridade e do compromisso com a lei. Sua atuação no caso Abel é frequentemente citada em escolas de direito americanas como um exemplo clássico de defesa vigorosa e respeito ao Estado de Direito. Além disso, o filme Bridge of Spies, Ponte dos Espiões, lançado em 2015 e dirigido por Steven Spielberg, trouxe sua história de volta ao centro das discussões globais. Estrelado por Tom Hanks no papel de Donovan, o filme retrata com grande fidelidade os desafios enfrentados pelo advogado durante o julgamento e a negociação da troca. Mas além da ficção cinematográfica, a verdadeira história continua viva. A de um homem que defendeu os valores da democracia em tempos obscuros. Afinal, se a justiça só existe quando protege todos, inclusive o inimigo, então Donovan não apenas aplicou a lei. Ele a defendeu com a própria vida, e assim, entre duas superpotências armadas e prontas para a guerra, um único advogado mostrou que o diálogo, a ética e o respeito mútuo ainda podem prevalecer. Esta é a história real de James B. Donovan, Rudolf Abel e Francis Gary Powers. 3 homens separados por ideologias, mas unidos por um destino comum. Uma história que nos lembra que, mesmo em tempos de conflito, a humanidade pode ser salva pela coragem de um indivíduo. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado dessa incrível história real que mistura espionagem, direito, diplomacia e coragem. Essa é uma daquelas histórias que mostra como um único indivíduo pode fazer a diferença. Mesmo diante de forças muito maiores. Se este vídeo te emocionou ou te fez refletir, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E se você quiser saber mais sobre a Guerra Fria,
a espionagem durante o século XX ou outras histórias reais pouco conhecidas, deixe nos comentários. Vamos adorar preparar novos vídeos para você. Até a próxima jornada histórica.